A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21, que é uma passagem importante da Bíblia, que nos fala sobre a superioridade da palavra de Deus e a experiência que os apóstolos tiveram com Jesus. E para entendermos melhor essa passagem, deixe-me contextualizá-la para vocês. A igreja primitiva estava enfrentando perseguições e muitas dificuldades. Os cristãos estavam sendo influenciados por falsos mestres e falsas doutrinas. E o apóstolo Pedro estava preocupado com a estabilidade e a fidelidade dos crentes. E o propósito desta carta de Pedro era de exortar os cristãos a se apegarem somente na palavra de Deus e de advertir contra as falsas doutrinas e os falsos profetas, para assim fortalecer a fé e a fidelidade dos crentes daquela igreja. E o objetivo desse vídeo, irmãos, é mostrar que a palavra de Deus é soberana, é poderosa e que somente na palavra de Deus podemos confiar, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, por gentileza, peço que me acompanhe na leitura de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21. Diz assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro começa enfatizando que não nos deu a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, ele não contava uma história inventada, fictícia. Pelo contrário, ele contava aquilo que ele mesmo foi testemunha ocular. Ele viu Jesus. Ele andou com Jesus, ele foi ensinado por Jesus. Pedro viu os milagres que Jesus operou. Pedro ouviu as palavras de sabedoria que Jesus falava. Ele pôde observar os atos e as atitudes de um homem verdadeiramente santo. Pedro andou sobre as águas pela fé na palavra de Jesus. E olhando para o Mestre, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Então, Pedro ensinava aquilo que ele realmente viu. Não só viu, como participou da majestade de Cristo. Pedro e os outros discípulos testemunharam coisas que Jesus fez, a qual nenhum outro homem viu. E Pedro diz a respeito de Jesus, olha só, versículo 17: Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro aqui, irmãos, está citando a transfiguração de Jesus, que foi relatada lá em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 13, onde Jesus subiu ao monte, levando Pedro, Tiago e João. E Jesus foi transfigurado diante deles, revelando assim a sua majestade e a sua glória. A face de Jesus brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus e conversavam com ele. Pedro, Tiago e João ficaram atemorizados e maravilhados com o que viam. E a palavra diz que Pedro sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E foi aí que eles ouviram uma voz celestial dizendo: Este é o meu Filho amado, em
quem me agrado, ouçam a ele. Pedro e os outros 2 discípulos, ao ouvirem essa voz, caíram ao chão, temerosos. E Jesus os acalmou, os tocando e dizendo: levantai-vos e não temais. E quando os discípulos levantaram seus rostos, olharam e só viram Jesus. E ao descerem do monte, Jesus ordenou a eles: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A transfiguração de Jesus revelou a sua divindade aos seus discípulos. Mostrou que Jesus é superior à lei e aos profetas. E preparou Pedro, Tiago e João para o que viria a acontecer com Jesus, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição. Veja, Pedro viu tudo isso. E Pedro aqui estava praticamente dizendo: irmãos, o que eu vos escrevo, eu não escrevo como alguém que escreve fábulas. Porém, eu sou testemunha viva e ocular do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo que escrevo a vós é de revelação do próprio Senhor. Minhas palavras são inspiradas por Deus. E por isso Pedro cita esse evento da transfiguração, para que ficasse confirmado que as profecias a respeito de Jesus se cumpriram e que, de fato, Jesus era o Messias. Olhem os versículos 19 e 20, irmãos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quando Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, essa palavra profética se refere às Escrituras do Antigo Testamento, às palavras dos profetas. Pedro aqui está nos mostrando que a palavra dos profetas, ou seja, as Escrituras Sagradas, é confiável, verdadeira e segura. Irmãos, a palavra de Deus é uma fonte de luz em meio à escuridão deste mundo, e fazemos bem em atendê-la, em prestarmos atenção nela, até que o dia amanheça. A palavra de Deus é o nosso guia até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Pedro, no versículo 20, mais uma vez enfatiza que nenhuma profecia da palavra de Deus é de particular interpretação humana, ou seja, nenhuma profecia das Sagradas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. E no versículo 21, o apóstolo continua, olha só: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A profecia vem de Deus, não do homem. Porém, Deus usou homens, seus escolhidos, os profetas e os escritores da Bíblia, e pelo Espírito Santo, eles foram inspirados a escreverem tudo que está na palavra. Com isso, podemos afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. E como vemos, o Espírito Santo tem um papel importante na revelação e na inspiração da palavra de Deus. Ele guiou os autores bíblicos, inspirando-os a escrever as profecias. O Espírito Santo conduziu todo o processo de revelação. Ele inspirou diretamente os autores, garantindo que as Escrituras fossem a palavra de Deus e não apenas ideias humanas. O Espírito Santo também atua na preservação da Bíblia ao longo dos séculos, garantindo que a mensagem fosse transmitida com fidelidade. Então, irmãos, a Bíblia não é apenas um livro histórico, mas a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Através dela, Deus se revela a nós. E a relação de Jesus com a Bíblia, qual é? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele é o Verbo que se encarnou. Sendo assim, ele é a fonte e a expressão final de toda a revelação divina. Jesus é a personificação da palavra de Deus. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez é parte da revelação divina. Ele veio cumprir as profecias do Antigo Testamento, revelando-se como o Messias prometido. Jesus
é o centro de toda a Escritura. E através do seu sacrifício, Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade, selado pelo seu sangue. A Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, revela essa nova aliança. Lembremos que foi Jesus que prometeu enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos e inspirar a escrita dos evangelhos e das cartas apostólicas. Então, irmãos, Jesus é o autor e consumador da fé. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aponta para ele. Ele é a palavra de Deus. Então, creia na autoridade da palavra de Deus. Busque na Bíblia como deve ser o seu modo de viver, pois somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele. Então viva em obediência à palavra de Deus. Pois lá em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Você quer agradar a Deus? Veja na Bíblia a forma certa de agradá-lo. Você quer conhecer e ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, medite nela, faça da sua Bíblia o seu alimento diário e você verá o poder de Deus em sua santa palavra. Então, irmãos, que lição tiramos de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21? Bom, vemos aqui que Pedro está dizendo que podemos confiar na palavra de Deus, porque ela não é baseada em histórias inventadas, mas em fatos reais que os apóstolos testemunharam. A Bíblia é a palavra de Deus e nos guia para uma vida de fé. Então, que a partir de hoje, você que não dá tanta importância para a sua Bíblia, veja, perceba o gigantesco tesouro que você tem aí na sua casa e que você passe a estudá-la, a meditar nela e aplicá-la em toda a sua vida. E você que já faz isso, que você continue e se esforce mais ainda para conhecer e aprender mais sobre Deus em sua santa e maravilhosa palavra, para você conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se alguém prega que a Bíblia não é a palavra de Deus por completa, não ouça, fuja dele, não escute, não dê ouvidos, porque a palavra de Deus testifica sobre ela mesma e ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ouvir outra coisa falando que a Bíblia não é a palavra de Deus por completa, então não dê ouvidos. Não escute. Pelo contrário, se afaste. Fuja desses falsos profetas, desses mentirosos que querem descredibilizar a palavra de Deus. Mas eles não vão conseguir, porque a palavra de Deus é verdadeira. É o Espírito Santo que guarda, que preserva a palavra. Desde o início, a palavra de Deus foi preservada pelo Espírito Santo e vai continuar assim até Jesus voltar. A palavra de Deus continuará sendo preservada porque ela é poder de Deus, é poder de Deus. Então, irmãos, não creia quando alguém diz que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Não creia nisso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. E somente através dela podemos conhecer a Deus. Fora dela, não. Somente através dela. Então, irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.